não é só para te mostrar o trabalho, é para me entender. Caraca, cara, quando eu vou abaixando, eu percebo que tem um leve calombinho. Ó, vocês conseguem visualizar, galera? Acho que eu vou movimentar mais, ó. Dá para perceber aqui que tá um pouquinho alto? Quem tá conseguindo visualizar isso aí, manda no chat aí. É muito sutil, ó. Dá para visualizar que lá no fundo está um pouquinho baixo e aqui a gente tem uma leve ondulaçãozinha. Ao contrário dessa região de baixo, como ela já está mais reta, mais plana ali. Eu percebi. Márcio não percebeu. Sim, bem pouco. É isso aí, bem pouco. E de fato, tá esticado, porque ó, é muito sutil isso daqui. O martelinho espertinho, ele não faria. Ele não faria. Eu tenho certeza que o martelinho espertinho já colocaria ela no carro. Tá bom, cara? A lata não tá afundando. Deixa eu voltar aqui para ver se o Márcio vai perceber agora. Eu dei uma baixada meio rápida assim, tentei levantar. Ó, dá para visualizar, ó. Ó, como nessa regiãozinha, aqui atrás ele está um pouquinho baixo e aqui ele está um pouco alto. Sim, com friso fica zero. Fala isso não. Luciano Peixoto. Martelinho espertinho colocaria o friso e entregaria. Olha como a lata perdeu a resistência dela. Foi quase igual à aula do Corolla, aquele amassado que quase furou a lata. Bom, aqui eu tenho muito mais resistência, eu estou colocando a mesma pressão que eu estou colocando lá. Quando eu coloco ali, ó, olha, o tamanho da região que o amassado traz, chega a movimentar até essa parte de baixo. Diferente daqui, como a área é mais rígida. Acho que vai ficar mais perceptivo agora. Posiciono a lâmpada e vai ficar bem claro isso, ó. Em cima do amassado, olha o tanto que ele afunda. Cara, só tô soltando o dedo, só colocando a pressão meio que no punho. Ali, ó, colocando força. Olha a diferença. Colocando força. Olha o tanto que ele afunda. Chega a fazer até aquele plá, 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 aquele barulhinho do esticado. E dá para ter uma pequena percepção muito sutil de que toda essa área está levemente alta, ó, mais ou menos aqui, ó, tá vendo? E quando eu faço aquilo ali, empurro, essa é a região a qual eu vou lixar lá atrás, que eu preciso lixar. Metade está fora do reforço, que meu irmão estava movimentando, para conseguir gravar. Ó, o impacto maior está debaixo do reforço e está um pouco para cima e um pouco para baixo do reforço. Caraca, Wallace, como é que vai encolher aí de baixo, cara? Na minha escola de martelinho de ouro, nem meu professor encolhia debaixo do reforço. Qual que é a máquina que eu vou ter que comprar agora? Você vai ter que comprar uma ferramenta cara para você começar a encolher. Infelizmente, né? As coisas são assim. Então, preste atenção. Essa aula não vai ficar disponível depois. Ela sai aqui do ao vivo, vai direto para o nosso treinamento, para a nossa comunidade. Talvez vire debate amanhã
no nosso grupo ali do Telegram. Bom, lixar é o passo número 1 para encolher o amassado. A gente lixa, põe na espátula, é meio chatinho, mas aqui como estava entrando, tem um espacinho ali de um dedo, eu até consigo entrar ali e lixar, ó, mais ou menos a mesma extensão que estava sendo feita lá, é a extensão que eu preciso ali. Carregador, Wallace, dá para encolher usando carregador de bateria. Positivo, vai um carvão. Esse carvão é da Spotter, você encontra aí no Mercado Livre. Digita carvão Spotter, R$13,90, se eu não me engano. Só que o miserável não entra debaixo do reforço. Ele não entra ali na estrutura do reforço. Ele faz o serviço na parte de cima. Olha lá. Ele faz o trabalho na parte de cima, faz o trabalho ali na outra parte, na direita, na esquerda, mas ele não inclina para entrar onde eu quero que ele entre. Então, a gente toma essa decisão. Apoia a espátula ali. Eu disse que ia falar da história do Japa. Uma vez ele estava... O Japa é aluno do Martelando Resultados. Ramiro, acho que ele está aqui. Manda aí, Ramiro, para a galera saber que você está aí. E ele estava com o amassado debaixo do reforço e não estava conseguindo encolher. Eu falei, Japa, pega o carregador. Eu acho que ele já tinha esse carregador igual ao meu. Põe ali positivo na ponta da ferramenta. Lixa debaixo do reforço, você vai conseguir entrar com ela lá. Faz primeiro todo o amassado. Essa é a grande sacada de se encolher. Você não encolhe com ondulação, com granulação, ou você não encolhe quando tiver muito grosseiro. Tem que estar muito sutil. Encolher é o último passo, é a última etapa. Depois de ter nivelado todo o amassado, aí sim começa o processo de encolher. E aí ele tentou com acho que é uma daquelas direita e esquerda, derreteu a ponta da ferramenta dele. Eu falei, mas deu para encolher, Japa? Não, deu para encolher, mas acho que eu perdi a ferramenta. Eu não sei se chegou a perder. E nesse caso, com essa ferramenta aqui, isso não acontece. Não chega nem a dar uma marcadinha na ponta dela. Às vezes dá uma leve marcadinha, você vai lá, dá uma lixadinha e a ferramenta está zerada. Não utilizei aquela maior, eu testei ela, mas olha agora aquela ferramentinha que funciona em 50 maneiras diferentes. Uma das coisas que precisa ser feito, e esse carregador oferece, é a possibilidade de calibrar ali o potenciômetro. Então você coloca um pouquinho a mais, porque eu acho que o carvão passa mais resistência. Não sou químico, não sou físico, mas eu acho que é isso mesmo. O carvão ele consegue passar uma resistência maior. Já o ferro precisa de um pouco mais de potência para reagir da mesma maneira. E aí tá, encolhendo debaixo do reforço. Como eu disse, pagaria R$1.000 há 3 anos atrás para descobrir todas essas técnicas, mas talvez, de fato, essa daqui. Depois que eu simplesmente, analisando o amassado, parei e olhei, caraca, cara, se eu pegar um raio de uma ferramenta dessas aqui, colocar debaixo do reforço, será que não vai encolher? Será que não funciona igual o carvão? Pô, se tivesse muito colado o reforço, talvez isso tenha passando na sua mente. Cara, você poderia pegar uma cunha daquelas de PP. Eu pego um cabinho um toquinho de madeira, enfio ele aqui no reforço. Às vezes ele marca a lata, faz um ponto positivo lá, mas ao mesmo tempo ele distancia. Ele dá essa distância da lata para você não só lixar, mas também conseguir colocar ali a ferramenta para encolher o amassado. E de resto, é a mesma coisa. Nunca pare, sempre movimente. Eu nunca paro. Está sempre em constante movimentação. Porque se você para, vai marcar lá em cima.
Então, com a espátula, ela funciona da mesma maneira. Ela tá fazendo aquele guia lá em cima. Lâmpada está um pouco mais próxima, que eu quero enxergar meio que de cima. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar ela funcionando aqui, ó. Ela não, ó. Acho que apareceu, hein? Dá até para pegar o mínimo da granulação. Ela revela onde está. É igual a técnica dos 3 movimentos para afinar a granulação, melhorar a ondulação. Ó, você consegue visualizar ela levemente passando nesse ponto aqui. Manda aí quem conseguiu visualizar. Eu consegui. Se colocar a mão no carvão. Coloque a mão na parte de borracha. Deixa eu ver se eu estou mostrando aqui, ó. A minha mão, ela não fica na parte de metal ali. Por quê? Porque esquenta, cara. Isso daqui está esquentando. A ponta da ferramenta está esquentando. Da mesma maneira que o carvão. Eles são condutores de calor. Vamos ver se pega. Dá para usar até para afinar mais a granulação. Porque você vai colocando naquele exato pontinho que você quer. Você rela. Eu consegui. Show. Ó. Bem nesse determinado pontinho, ela está funcionando ali, ó. Você pode colocar no mínimo do mínimo do mínimo da granulação. E ao mesmo tempo, ela vai fazendo isso, ela vai levantando a lata. Ela vai aquecendo e levantando. Pô, Alice, mas não é para encolher, não é para abaixar ela. Cara, mas de fato o calor vai fazendo isso. Vai esticando ela um pouquinho para cima. Só que você tem muito mais resistência na hora de abaixar, na hora de corrigir. A batida que você dá no amassado já faz com que ele entre na lata novamente, trazendo mais resistência. E olha o jeito que a ponta ali da ferramenta fica. Dá uma leve marcadinha, mas não chega nem machucar ela. Continuo encolhendo, encolhendo. Posso usar ela de taço, mesmo estando quente. Ela não está quente o suficiente para queimar a pintura. Então eu vou lá, desligo, para que não dê choque. Apoio ela lá da mesma maneira que eu estou utilizando. Bato com o martelinho. O que eu uso para fazer com que esse processo seja reduzido, a lata está quente, pega um pano úmido, não precisa estar encharcado de água, levemente úmido, só rela assim, ó. Ele encosta ali no amassado, dá aquele choque térmico. Isso faz com que reduza esse tempo, esse processo. Olha lá. Ele vai levemente reduzindo. Cara, e eu faço o processo de pôr o pano e levantando pelo menos umas 3, 4, 5 vezes antes de começar a bater. Se você já dá um calorzinho, bate. Dá um calorzinho, bate. Não deu tempo da lata criar essa resistência ainda. Então repita durante umas 3, 4, 5 vezes esse processo de calor, bater, ou de calor, põe o pano, calor, põe o pano, para depois você ir lá e corrigir usando aquelas técnicas lá de granulação e ondulação. Bom, devolvi a tensão para a lata. Nesse momento fica difícil de gravar, porque a gente já não tem mais variação. Então quase que parece um espelho mesmo. Uso a mesma técnica de verificação, coloco a lâmpada longe, vou lá, tiro a lâmpada, olho, aperto com a mão, ó. Cara, ficou, sinceramente, queria ter mostrado as veias aqui no meu braço, que eu tô gravando com uma mão, empurrando com a outra. Ficou muito mais duro a lata. Nesse ponto que eu encolhi, ó,
Eu tenho que fazer uma força danada, mas uma força, para que traga uma pequena extensão do redor dela. Empurrando com dedos. Olha aqui, a pressão que eu coloco nesse lado. Estou colocando o dobro de força para empurrar aqui. E ela está resistente. Por quê? Porque a lata já estava toda nivelada. O que eu fiz foi simplesmente dar um pequeno choque ali nela. Acho que eu demorei uns 15 minutos mais ou menos para encolher ela e dar essa resistência para ela. E aqui o trabalho está finalizado? Cara, de fato não. Se você não quer ser martelinho espertinho, dá para perceber que ainda eu preciso conectar umas ondulaçõezinhas que estão aqui na frente. Só que essa fase do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, eu já gosto de fazer com ele lá no carro. Coloco a lâmpada para ter certeza ali das granulações. A hora de dar uma lixadinha naquela parte que ficou mais marcada. Ó, dá para visualizar onde eu bati mais forte com o pino, onde eu precisei colocar mais tensão aqui utilizando o contaço. Quando eu tiro a visualização da lâmpada de um profissional para um profissional, essa é a visualização com lâmpada. Não com lâmpada de 3 fitas ligada, que dificilmente você consegue enxergar alguma coisa. Lâmpada amarela com branca, não sei como é que a galera consegue enxergar. Aqui você está vendo a granulação. Deixa eu te falar. Olha aqui desse lado. Não tem tapeação aqui. Você não vai ser enganado. Olha do lado direito, do lado esquerdo. Olha como a granulação original da lata está totalmente diferente da onde eu mexi. Como aqui está mais grosseiro. Como os poros ali, eles estão mais machucados, eles estão mais abertos. Mas isso é difícil de ser visualizado quando eu tiro a lâmpada. Se eu tirasse uma foto aqui, ó. Olha aí. É isso aí, galera. Valeu. Próxima aula, tamo aí. Poucos de vocês identificariam aquilo que eu acabei de falar. Então, o que eu quero desde o começo fazer é pegar a granulação original da lata, integrar ela ali. Então essa é a hora de dar uma lixada. Eu gosto de ir com a mão mesmo, a não ser quando é uma área grande, eu uso o taquinho, movimentos circulares. Aprendi isso em uma das aulas, são muito melhores que movimentos retos. Vou movimentando ali, cara, umas 3, 4 vezes. Eu gosto de ir com a lâmpada, porque você tem essa percepção. Vai lixando, olhando a granulação sumindo, lixando, olhando a granulação sumindo. É uma lixa muito fininha. Se eu não me engano, essa que eu estava utilizando, eu acho que é uma 3000 ou é 2500. Porque agora não faço ideia. E olha agora o que aconteceu. Fui lá, pintei a peça no funileiro, trouxe ela aqui, coloquei na bancada, um friso ali. Tem gente que vai pensar isso. Depois de uma aula de 2 horas e 20, se eu ponho lá o resultado desse trabalho, vão ter comentários assim. Isso é inevitável. Poli a peça, peguei ali a granulação de cima e vou levando ela até onde estava o amassado. Às vezes, esse fato de você lixar vai revelar alguma coisinha ou outra, vai revelar uma ondulaçãozinha, vai revelar algum pontinho. Cara, pega as ferramentas lá que você usou, coloque no amassado, conserte aquilo ali. Te dá a possibilidade de consertar. Tiro a lâmpada. E mais uma vez, quero enxergar aquilo que está acontecendo. Geralmente, da mesma maneira, quando estava incomodado lá daquele lado de não conseguir visualizar nada,
Tirar a lâmpada serve justamente para isso. Olhar, pô, lá na frente tem uma ondulaçãozinha, tal, aqui tem. Caramba, cara, lixei, melhorou a granulação, mas posso melhorar algum outro pontinho. Vai te dar essa percepção. Eu só colo o friso, meu irmão só cola o friso, na maioria das vezes, com a peça lá no carro. A peça vai para o carro. Colocando no carro, eu tenho a última possibilidade de dar uns leves retoquezinhos lá.